Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre exames que a gente pode solicitar naqueles pacientes que têm disfunção erétil ou impotência sexual. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. A primeira coisa que a gente tem que citar é que a disfunção erétil ela é bem prevalente na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, onde a gente percebe que uma boa parte da população ela está num sobrepeso ou num nível de obesidade. Então, existem fatores que podem corroborar para que esses pacientes eles evoluam com disfunção sexual. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 50% dos homens acima de 40 anos vão ter algum grau de disfunção erétil. Esse grau pode ser leve, moderado ou grave. E a gente também tem que citar que 70% das vezes das disfunções eréteis elas estão associadas a um fator psicogênico. E, na verdade, é um problema da cabeça da pessoa. A pessoa realmente não tem nada orgânico que justifique aquilo. Mas existe aqueles 30% que vão apresentar aí a disfunção erétil devido à hipertensão, à diabetes, a um hipogonadismo, ou seja, baixa da testosterona, a uma dislipidemia, que é o excesso de colesterol, triglicerídeo no sangue. Então, todos esses fatores, ou em conjunto ou isolados, eles podem levar o paciente a apresentar um quadro de disfunção erétil. E aí vale a pena o urologista investigar isso de uma forma geral e tentar tratar a causa, não só o problema, não só a doença, a impotência sexual, mas também tratar aquilo que está levando a essa impotência sexual. 80% dos diagnósticos de disfunção erétil é dado somente na conversa entre médico e paciente. O médico, o urologista, no caso, o andrologista, já tem uma noção do que pode ser só na anamnese, só na conversa com o paciente. E aí, outros exames podem ser feitos, tanto laboratoriais como no próprio consultório. A gente tem que perguntar algumas coisas interessantes para o paciente. Por exemplo, perguntar se esse paciente tem ereção de manhã, perguntar se esse paciente tem ereção noturna, que nota ele dá para a ereção no ato sexual, se ele consegue realizar uma penetração no ato sexual. Às vezes o paciente tem uma ereção, mas não consegue penetrar, então ele já tem uma disfunção erétil. Avaliar a rigidez desse paciente. É uma rigidez axial, é aquela que não penetra, que não vence uma barreira, ou é aquela que ele sente que o pinto não está 100% duro? Na verdade, o pênis ele tá meio flácido quando se aperta na lateral dele. Então tem todos esses detalhes que é importante para chegar num diagnóstico mais preciso. Os exames de sangue que a gente deve solicitar para esse paciente são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, tá? Para ver os níveis de açúcar. A gente também pode associar o indicioma aí para ver resistência insulínica, ver se esse paciente está evoluindo aí para um quadro de pré-diabetes, por exemplo. A gente tem que pedir também o perfil hormonal, e aí entra testosterona total, testosterona livre, SHBG. A gente pede também a prolactina, FSH, LH. Tem que pedir os hormônios tiroidianos, o TSH, o T4 livre. Lembrar de pedir também o cortisol, que é muito associado ao estresse, muito associado à queda da testosterona, muito associado à disfunção erétil. Não esquecer de pedir o perfil lipídico, pedir o colesterol total, o HDL colesterol, que é o colesterol bom, o LDL colesterol, o VLDL colesterol, que são colesteróis ruins. Pedir também o triglicerídeos, que está muito associado ao que o paciente está comendo no dia a dia, não muito pelo que ele é. O colesterol como um todo mostra uma coisa mais crônica, como ele é durante a vida. O triglicerídeo mostra o que ele andou comendo praticamente nessa semana. Então é importante avaliar todos esses pontos do perfil lipídico. E aí, além dos exames de sangue que a gente tem que solicitar para o paciente, eu acho que é importantíssimo durante a consulta o médico, o urologista, o andrologista fazer um exame do teste farmacoinduzido no ato da consulta, porque às vezes fica o que ele fala
o que você escuta, você pede uns exames, o paciente vai embora, acaba indo insatisfeito. Então você consegue fazer um teste farmacoinduzido no momento da consulta. Aplica uma medicação intracavernosa. Eu particularmente uso o Trimix, que é uma combinação de prostaglandina, papaverina e fentolamina. A papaverina em 30 mg por ml, a prostaglandina 10 microgramas por ml e fentolamina 1 mg por ml. Faço uma aplicação de 10 unidades, que equivale a mais ou menos 0,1 ml. Se aplica nos corpos cavernosos, na haste peniana, a agulha entrando 90 graus com a pele, e aí você consegue fazer com que esse paciente tenha uma ereção no consultório. Você pode sair da sala do consultório, fazer com que ele tenha aqueles estímulos audiovisual, apaga a luz da sala, ele dá um videozinho lá para ele, até do próprio celular, para ver se ele consegue se estimular com aquele vídeo, ele consegue se manipular, se masturbar, para ver se dá uma ereção, e você consegue avaliar mais ou menos depois de 5 a 10 minutos como é que foi essa ereção do paciente dentro do consultório. Uma outra coisa que eu consigo fazer dentro do meu consultório é também fazer um ultrassom Doppler do pênis. Eu não vou emitir um laudo para o paciente, mas eu posso pegar o meu aparelho de ultrassom e checar como é que está o diâmetro das artérias cavernosas, se elas dilataram após você aplicar o teste farmacoinduzido, ou você consegue ver quanto de sangue está entrando nas artérias cavernosas, ver se está tendo um pico sistólico maior que 30 centímetros por segundo. Aí você consegue diferenciar se é uma disfunção erétil arterogênica, se está vendo alguma outra coisa, se é um fator psicogênico. Você consegue ver a velocidade diastólica, se ela estiver abaixo de 5 centímetros por segundo é normal. Pode ter uma diástole reversa, que também é normal. O que não pode é ter uma diástole, um pico diastólico acima de 5 centímetros por segundo. Então, nesses casos aí, pode estar vendo até um escape venoso. Mas o escape venoso é um diagnóstico de exceção. Você vai fazer um diagnóstico de escape venoso naquelas disfunção erétil já avançada, aquelas que não respondem a medicamentos intracavernosos, já previamente ao uso de uma prótese peniana. Então, tem que ter um pouco de experiência para chegar nesse diagnóstico. Às vezes você aplica uma medicação intracavernosa e não foi o suficiente para dar uma ereção no paciente. Então, você vai pode aplicar uma dose padrão inicialmente, como eu havia falado, eu aplico 0,1 ml, você pode aplicar fazer uma segunda aplicação, aplica mais 0,3, ou seja, uma soma de 0,4 ml de Trimix, e aí ver se o paciente consegue ter uma resposta de erétil, e aí você consegue fazer esse ultrassom com mais facilidade, chegando a ser mais preciso no diagnóstico. Nunca fazer um ultrassom Doppler de pênis sem a farmacoindução, porque aí não vai diagnosticar nada referente à impotência sexual. Às vezes você vai conseguir ver o corpo cavernoso, ver como é que é a estrutura do corpo cavernoso, mas não vai conseguir ter uma resposta hemodinâmica adequada, que só é feito se tiver a farmacoindução. Ultrassom de pênis sem farmacoindução para o andrologista não serve. E lembrar que é um exame padrão ouro e é um exame que é feito no consultório, principalmente dos andrologistas que trabalham com a parte de impotência sexual. Você pode até encontrar esse exame aí em laboratórios, mas a maioria dos pacientes falam que é difícil de encontrar em laboratórios, principalmente porque não tem um profissional habilitado para fazer esse tipo de exame. Segundo, tem que ter a medicação intracavernosa, ou um Caverjet, ou Trimix. Geralmente, esses laboratórios eles não têm essa medicação e aí acaba não oferecendo para a população esse tipo de exame. E quem é que está indicado também o ultrassom Doppler de pênis? Principalmente para aqueles pacientes que têm exames normais e não responde, por exemplo, ao Viagra, ao Cialis, o Levitra, e aí está indicado você fazer esse exame do ultrassom Doppler de pênis com farmacoindução. Outra situação que está indicado também fazer esse exame é naqueles pacientes que eles não têm nenhuma alteração nos exames, respondem bem ao Viagra, ao Cialis, ao Levitra, mas queriam entender qual é a causa do problema. Então, está indicado também fazer esse tipo de exame nesse tipo de paciente. Uma outra situação que você pode fazer ultrassom Doppler de pênis é para avaliar a doença de Peyronie. Você consegue avaliar se há placa na túnica albuginha, consegue ver se tem calcificações nos corpos cavernosos, consegue avaliar se tem calcificação na artéria cavernosa. Então, é um exame interessante
interessantíssimo, principalmente também para a doença de Peyronie. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um vídeo anterior que eu fiz sobre ultrassom Doppler de pênis aqui para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.